Estratégia de leitura em inglês. Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje você vai aprender a ler em inglês. Então, sempre que você lê algo em inglês é uma tortura, um sofrimento, relaxa, porque no vídeo de hoje eu vou apresentar 5 estratégias que vão mudar o jeito como você lê em inglês. De praxe, então, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E sem muita enrolação, vamos direto para a primeira estratégia. A primeira estratégia está diretamente ligada à sua mentalidade. Por que eu falo isso? Quando a gente fala de leitura em inglês com o objetivo de aquisição de idioma, de estudar inglês, o foco aqui é estudo, não é diversão. Eu não quero aqui recomendar livros porque eu acho que eles são legais e vale a pena a leitura. A ideia é que você entenda que isso aqui é um estudo e não um momento de diversão. Por exemplo, vamos supor que você estuda 1 hora por dia. Então, dentro dessa 1 hora de estudo que você faz por dia, você pode colocar essa estratégia de leitura. Perceba então que é um momento de estudo, não é um momento de lazer que eu estou propondo aqui. Lógico que no seu momento de lazer você pode ler em inglês, não tem nenhum problema, mas o que eu vou passar aqui está mais relacionado com estratégias de estudo do que passatempo. Então, sabendo disso, eu não quero que você leia 50, 60, 100 páginas por dia. A minha recomendação é que você trabalhe com poucas páginas por dia, em torno de 5 páginas, porque em 5 páginas você já vai ter muita frase, muitos vocabulários e isso aí já vai ser o suficiente para você estudar. Então, não precisa pegar mais que 5 páginas por dia. Segundo passo da nossa estratégia, a escolha do livro. Qual livro escolher para estudar inglês? Tem vários livros. A minha recomendação é que, se você está começando a estudar inglês, é que você escolha um livro infantil. Por quê? Porque a linguagem é mais fácil, as palavras são mais fáceis também. É um livro muito mais amigável para quem está começando a estudar inglês. E aos poucos você vai aumentando a dificuldade da leitura. Mas comece com um livro infantil. Se você já tem um pouco mais de quilometragem no inglês, não tem nenhum problema você escolher um livro que não seja infantil. A minha recomendação nesse caso é que você escolha algum livro que conta uma história ou uma biografia de fácil leitura. Eu não vou recomendar que você escolha livros muito técnicos, livros que têm um linguajar muito formal, muito técnico, porque isso aí vai acabar atrapalhando o estudo. Você pode consumir esse tipo de leitura se você perceber que está funcionando para você, mas de maneira geral, eu não acredito que esses livros sejam didáticos para o propósito que a gente tem neste vídeo, que é a aquisição de idioma, estudo de idioma. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um site onde você consegue encontrar diversos livros infantis. Esse site pode ser uma boa para você começar a sua leitura em inglês e depois você pode se aventurar e procurar outros livros que sejam do seu interesse. Terceiro passo da nossa estratégia: como executar a leitura. Até aqui você já entendeu a questão de mentalidade, você já entendeu que tipo de leitura que a gente vai trabalhar nessa nossa estratégia. Agora, como de fato ler? Porque ler é uma coisa simples, né? É só você abrir o livro e sair lendo e pronto. Então, se você está estudando inglês, se você quer trabalhar nesse sentido, aí eu vou passar algumas dicas para você. Por quê? Não é simplesmente ler e pronto. Tem algumas estratégias que vão fazer com que você retenha mais o conteúdo e que também vão fazer com que o seu cérebro, de fato, se desenvolva e adquira a fluência no idioma. Mas quais são essas estratégias? Bom, a primeira coisa é o que você não deve fazer. Eu já vi muitos alunos lendo em inglês da seguinte forma: a pessoa lê uma frase em inglês e ela fica ali automaticamente traduzindo tudo na cabeça. Eu não vou recomendar que você faça isso, além de ser muito cansativo. Imagina você ficar lendo um livro, por mais que a gente esteja falando de 5 páginas, imagina você ficar traduzindo automaticamente tudo na sua cabeça. Você vai ler 5 páginas, você vai ficar aí cansado depois dessa leitura. Não é isso que eu quero. Então, vamos supor que você está lendo lá o seu livro e você se depara com a seguinte frase: When I arrived, they were sleeping. Então, como que você lê essa frase? Tem basicamente 2 formas. A primeira delas é traduzindo e a segunda é entendendo. Como que seria a primeira? A primeira é como se você estivesse catando milho ali. Quando eu cheguei, eles estavam dormindo. Percebe que a pessoa está ali lendo e traduzindo. Ela nem está entendendo o que ela está falando. Ela está traduzindo, mas não está absorvendo nada. Se você fizer dessa forma, você vai traduzir, vai entender a história e vai ficar legal.
legal. Só que para aquisição de idioma não aconteceu nada. O seu cérebro ele traduziu tudo para o português, aí você entende, lógico, mas e a fluência, onde fica? Então, para você adquirir fluência, é necessário que você pare de ler dessa forma e comece a ler entendendo inglês. Pensa no português, quando você lê uma frase em português, você fica traduzindo para algum outro idioma para você entender? Não. Então, no inglês, você deve fazer o mesmo. Ah, Diogo, mas eu não sei fazer isso porque eu não sei falar inglês. Então, o que eu vou recomendar que você faça? Leia essa frase em inglês, traduza, porque você precisa entender, mas uma vez que você traduziu e você já entendeu o que significa essa frase, leia de novo essa frase, porém em inglês, e leia essa frase várias vezes seguidas. No caso do livro, você vai fazer isso aí com um parágrafo inteiro. Imagina você traduziu o parágrafo, entendeu o que estava escrito ali, entendeu a história, em seguida você vai ler de novo esse texto, só que em inglês. Uma vez que você já sabe o que está acontecendo ali, a leitura em inglês vai ficar muito mais intuitiva. A primeira vez, a segunda pode ser que fique um pouco estranho, um pouco chato, mas você vai perceber que na terceira, na quarta e assim por diante, a leitura vai ficando cada vez mais fluida. Então faça dessa maneira que você vai perceber que pouco a pouco vai ficar muito mais fácil ler em inglês. Além disso, se você perceber que está muito difícil a sua leitura, é sinal de que o livro está num nível maior do que ele deveria estar. Então, dê um passo para trás, pegue um livro mais fácil e faça exatamente da maneira como eu te disse, que você vai perceber que vai ficar bem mais fácil esse exercício. E aproveita e me conta aqui nos comentários se você lê e traduz ou se você se esforça um pouquinho e lê em inglês e tenta entender em inglês mesmo, sem traduzir. Me conta nos comentários que eu quero saber como que você lê em inglês. E dando sequência na nossa estratégia, vamos por quarto passo, que é anotar as palavras desconhecidas. Imagina que você está lendo as suas 5 páginas por dia e naquele texto você vai encontrar diversas palavras que você não sabe. O que eu recomendo que você faça? Circule todas as palavras que você não conhece e anote essas palavras em um caderno, mas não anota essas palavras sozinhas, não. Coloque essa palavra no meio de uma frase. Então, no livro você vai ter uma frase ali com aquela palavra ali no meio. Pega essa frase e anota no seu caderno. Por quê? Essa frase, ela está contextualizada. Consequentemente, quando você for pesquisar o significado daquela palavra, você vai pesquisar o significado dentro daquele contexto. Isso é muito melhor do que você ter uma lista de palavras soltas lá no seu caderno e totalmente sem contexto. Não faz sentido isso aí. Mas o que você faz com essas palavras que você anotou? Você vai pesquisar num dicionário. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 opções de dicionários. Por quê? Uma delas é inglês e português, enquanto que a outra é inglês e inglês. Se você está começando agora, beleza, vai lá no dicionário inglês e português, vê a tradução, mas com o tempo, com mais quilometragem no inglês, eu vou recomendar que você deixe de utilizar o dicionário inglês e português e apenas utilize o dicionário inglês e inglês, porque aqui você não vai ver tradução, você vai ver o que? O significado, vai ter uma explicação daquela palavra, que para fins de aquisição de idioma faz muito mais sentido do que você simplesmente ver uma tradução e pronto. Feito isso, a gente parte para o nosso quinto passo, que é revisar o conteúdo. Como que você vai revisar esse conteúdo? Imagina que você leu 5 páginas na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, totalizando 25 páginas. O que eu vou sugerir que você faça? No sábado ou no domingo, num dia que você tem um pouco mais de tempo quando comparado com os dias da semana, você vai pegar essas 25 páginas e ler novamente, tudo em inglês. Você já fez o seu estudo durante a semana, você leu esse texto, você traduziu se você precisou traduzir, você leu em inglês depois para fazer esse exercício de inglês em inglês, e agora no fim de semana você vai pegar essas 25 páginas e você vai ler elas inteirinhas em inglês, sem traduzir na sua cabeça. Bom, você já fez todo o trabalho ao longo da semana. Nesse caso aqui, você vai relembrar os vocabulários que você viu ao longo da semana. Muitas palavras você não vai lembrar o significado, é normal isso, mas é uma chance de você revisitar esse conteúdo. É justamente nesse momento que as palavras novas vão entrar na sua cabeça. É na revisão, é no processo de repetição. Por isso que é muito importante a repetição no estudo de inglês, porque é dessa maneira que você vai ver e rever até que todo esse conteúdo, essas palavras novas entrem de fato na sua cabeça e você lembre
lembre delas por muito tempo e não esqueça mais essas palavras. E é justamente isso que você precisa fazer sempre. E semana após semana você repete esse processo que eu te ensinei e você vai perceber que a sua leitura em inglês vai melhorar muito. E para te ajudar nessa tarefa de estudar inglês consumindo conteúdo, eu tenho um presente para você, que é o meu e-book gratuito, que de certa forma é um material que complementa muito bem o que a gente discutiu no vídeo de hoje. É um material onde eu te ensino a estudar inglês por conta e utilizando materiais que você já possui. Então clica lá no primeiro link da descrição desse vídeo que o material ficou bem legal. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, fez sentido aí para os seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.